Bira, 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 cadê você? Bira, Bira. Você sabe que dia é hoje? Isso mesmo. Hoje é a Sexta do Medo. Dia de soltar 2 vídeos que vão deixar você completamente assombrados. Então, se você gosta de assuntos envolvendo mistério, terror, suspense, não se esqueça de que toda sexta-feira, às 19 e às 21 horas, a gente vai soltar vídeos assustadores como esse. Já vai deixando o seu like, hein? E se inscrevendo no canal. Bom, vocês também ficaram angustiados quando assistiram ao filme A Bruxa de Blair. Eu vou contar para vocês a verdadeira história que inspirou o filme. Será que a Bruxa de Blair realmente existiu? Era o ano de 1997, quando Eduardo Sanches e Daniel Myrick enviaram 3 atores para fazer um filme improvisado em uma floresta. Nessa época, a ideia de como o filme seria feito era inédita. Com um orçamento de mais ou menos $60 mil, o filme contava a história de 3 jovens que vão para uma floresta gravar um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair. O roteiro tinha sido escrito em 1993, quando Sanches e Myrick ainda estavam na faculdade. Para deixar a história ainda mais realista, o roteiro possuía diálogos improvisados, para que assim os atores deixassem as coisas ainda mais reais. O filme tem um grande diferencial. Eles não usaram efeitos especiais para assustar o público, como costumamos ver nos filmes de terror de sucesso. Na verdade, as reações eram verdadeiras, pois o elenco não sabia o que encontraria na floresta. Mas e essa lenda da Bruxa de Blair? Será que eles simplesmente inventaram ou ela realmente existiu? Por incrível que pareça, existe a história de uma mulher que foi acusada de ser a bruxa. E foi baseado nesse caso que surgiu a ideia de gravar o filme. A história que inspirou o filme começou há muito tempo atrás, exatamente no ano de 1771. Blair, como a cidade era chamada, era um pequeno município, ou melhor, uma pequena vila, com apenas 2 ruas e cerca de uma dúzia de casas. A cidade estava em crescimento. Seus habitantes viviam felizes, mesmo tendo uma vida pacata. No final do ano de 1785, uma mulher chamada Ellie Kidwell recebeu acusações muito sérias. Depois de alguns acontecimentos, segundo algumas crianças da região, Ellie as levava para casa para retirar seu sangue. O que ela fazia com o sangue das crianças? Ninguém sabe. Naquele tempo, você deve saber como as bruxas eram tratadas, né? Bom, sempre que alguém era acusado de bruxaria, ou elas eram queimadas vivas na fogueira, ou eram excomungadas pela igreja, ou ainda eram simplesmente expulsas da cidade. No meio do inverno daquele ano, os moradores da cidade de Blair resolveram tomar uma atitude em relação a Ellie. Ela foi acusada de bruxaria e acabou sendo expulsa do pequeno vilarejo. Ela foi levada para uma floresta e entregue à sua própria sorte. Além de ter que enfrentar o frio extremo, Ellie teve que lidar com os obstáculos da floresta. Muitos dizem que ela congelou na floresta por causa do frio e acabou morrendo. Outros dizem que ela simplesmente desapareceu. Mas a hipótese mais aceitável foi que ela caiu em um lago enquanto caminhava à noite pela floresta e morreu afogada. Com isso, a cidade finalmente tinha se livrado da bruxa e todos viveram em paz, certo? Errado. Na verdade, os habitantes de Blair viveram em paz por cerca de 1 ano, até que as coisas macabras começaram a acontecer. No inverno de 1786, todas as pessoas que acusaram ela de ser bruxa simplesmente desapareceram, sem deixar rastro.
Era estranho, até porque a suposta bruxa já estava morta. Então, quem fez com que todas essas pessoas sumissem de forma tão misteriosa? Os desaparecimentos permaneceram sem solução. E, como consequência, os outros habitantes de Blair juraram nunca mais falar o nome de Ellie e abandonaram a cidade. Por algum motivo, os desaparecimentos simplesmente pararam. Os moradores de Blair não sabiam o porquê, mas estavam aliviados pelo fato de tudo ter voltado ao normal. Os anos se passaram, veio a virada do século XVIII para o XIX e, em 1809, um livro estranho apareceu na pequena floresta. O livro, que estava bastante degradado, era nomeado com O Culto da Bruxa de Blair. Considerado uma ficção, a obra contava a história de uma cidade inteira amaldiçoada por uma bruxa. Isso te lembra alguma coisa? A história do livro era muito parecida com a história da cidade, mas todo mundo achou que era pura coincidência. No fim do livro, a bruxa é caçada e queimada viva. Depois de muitos anos, mais de 40 para ser mais exato, a cidade de Blair, que tinha sido abandonada, voltou a ser habitada. Em 1820, um homem chamado Henry Burkett resolveu comprar aquelas terras que supostamente estavam amaldiçoadas. Em pouco tempo, ele ergueu edifícios, casas e reformou construções que estavam em ruínas. Em 1824, ele deu outro nome à cidade, Burkettsville. Essa cidade, inclusive, existe até hoje e costuma ser visitada por turistas, que são atraídos pela lenda da bruxa de Blair. Pouco tempo depois das terras serem habitadas novamente, a lenda da bruxa de Blair voltou à tona. Em agosto de 1825, uma garotinha de apenas 10 anos de idade, chamada Aileen, acabou morrendo afogada em um riacho local. Só que sua morte parecia não ter sido acidental. 11 pessoas disseram ter visto a mão pálida de uma mulher puxando a garotinha para o fundo do riacho. Logo depois do afogamento misterioso, o riacho ficou repleto de troncos e galhos que atrapalharam as buscas. O corpo de Aileen nunca foi encontrado. Com esse acontecimento, as pessoas reviveram mais uma vez a lenda da bruxa de Blair. Mas conforme os anos foram passando, não havia mais acontecimentos relacionados à bruxa. E a lenda caiu no esquecimento novamente. Até que, depois de muitas décadas, sem nenhuma morte ou desaparecimento, Robin Weaver, de apenas 8 anos, foi dada como desaparecida. As pessoas montaram várias equipes de busca para procurar a garotinha na floresta, mas sem sucesso. Com a chegada da noite, a família de Robin ficava cada vez mais preocupada com a garota. 5 homens então se juntaram e resolveram fazer uma busca noturna pela floresta. Depois de um dia, nem a garotinha e nem os 5 homens haviam retornado. As outras pessoas da cidade pensaram que os homens poderiam ter se perdido, assim como a garotinha. E assim outro grupo foi formado para procurá-los. Após algumas horas de buscas, os homens finalmente foram encontrados. Só que eles estavam todos mortos. Seus corpos tinham sido estripados e suas vísceras espalhadas pela floresta. As mãos dos homens estavam amarradas, seus rostos estavam marcados e tudo aquilo parecia ser obra da famosa bruxa. Após esse acontecimento, ninguém mais ousou entrar na floresta da bruxa de Blair. Mais uma vez, os acontecimentos simplesmente pararam durante muitos anos. Apesar da morte dos 5 homens, a falta de eventos relacionados com a lenda fez com que ela caísse no esquecimento de novo. Até que, por volta de 1913, um garotinho chamado Rustin Parr se mudou para Burkettsville. Segundo investigações feitas na região, entre os anos de 1925 e 1930, Rustin se mudou para a temida floresta. Ele decidiu que queria ter uma casa no meio das montanhas, a cerca de 4 horas da cidade. Rustin já era um homem
Tinha cerca de 20 anos de idade e pretendia sair da casa dos tios com quem morava. Depois de 5 anos construindo sua casa de madeira, ela finalmente estava pronta. Rustin passou a viver completamente isolado. Ele era visto vagando pela floresta com seu cachimbo na boca, muitas das vezes conversando sozinho. Ele ia na cidade cerca de 2 vezes por ano, apenas para pegar os alimentos necessários para sobreviver. Mas no final dos anos de 1940, a cidade de Burkittville voltou a ser o palco de mais assassinatos. Desta vez, 8 crianças desapareceram, sem deixar rastros. Depois de muita investigação e buscas, 7 corpos das 8 crianças desaparecidas foram encontradas no porão da casa de Rustin Parr. Os corpos tinham sido estripados e marcados com sinais ritualísticos. Os cadáveres das crianças só foram encontrados porque Kylie Brody, uma das crianças desaparecidas, conseguiu fugir da casa de Rustin e avisar as autoridades sobre o acontecido. Kylie relatou que foi obrigada a presenciar o assassinato de todas aquelas crianças e que Rustin falava sozinho enquanto cometia os crimes, parecendo que ele estava falando com uma mulher. Rustin confessou todos os 7 assassinatos e disse que fez isso pois foi ordenado pelo fantasma de uma velha mulher. Ele foi preso, julgado e condenado à forca, sendo morto no dia 22 de novembro de 1941. Esse finalmente seria o fim do mistério envolvendo a bruxa de Blair? Não, ainda não. Kylie Brody, a única criança que tinha sobrevivido aos ataques de Rustin, ainda iria sofrer as consequências da maldição da bruxa de Blair. Em 1947, Kylie foi preso em Baltimore por vadiagem. Como sua família se negou a pagar a fiança, ele continuou preso. Alguns anos depois, Kylie tentou se matar. Isso fez com que ele fosse parar em um sanatório em Reston Hills, na Geórgia. A partir daí, ele ficou sendo jogado de manicômio em manicômio, sempre causando problemas com seus ataques de raiva e delírios. A vida de Kylie foi assim até o ano de 1961, quando ele cortou seus pulsos e acabou tirando sua própria vida. Muitas pessoas teorizam que Kylie Brody foi a última pessoa a ser amaldiçoada pela bruxa de Blair e que depois disso nunca mais houve casos de pessoas que morreram de forma misteriosa na região. Foi a partir dessa história que o filme A Bruxa de Blair foi feito. Há teorias de que toda essa história foi criada pelos autores do filme, em uma jogada de marketing para dar mais ibope. Se é lenda ou não, talvez a gente nunca descubra. Pode ser que tudo isso tenha realmente acontecido, ou que houve um caso de histeria coletiva, fazendo surgir a lenda da bruxa de Blair. Na dúvida, eu prefiro acreditar que a bruxa realmente existe, mas que sua maldição já chegou ao fim. E eu me despeço por aqui. Tchau.